Muito bem, senhoras e senhores, estamos aí na quarta-feira, dia 25 de março, mais um dia dessa quarentena maluca, onde muitos já sentem financeiramente, emocionalmente, os reflexos disso tudo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, particularmente aqui em São Paulo, né? E aí eu comecei a ver algumas situações de treino que o pessoal está postando. Eu acho interessante porque agora sim parece que o peso do corpo dá resultado, né? Então, até uns dias atrás ou alguns meses atrás, era muito difícil eu atestar para vocês aqui, dizer para vocês, não, olha assim, o peso do corpo ele funciona tão bem quanto uma carga externa, por exemplo. Aí vamos pensar em carga externa, as anilhas, os halteres, os kettlebells e assim por diante. Mas sempre houve uma corrente que disse que não, que era impossível você gerar hipertrofia unicamente com o peso do corpo. E eu já fiz algumas lives a esse propósito, a esse respeito, já falei bastante em alguns outros artigos, inclusive escrito, né? Eu estava revisando o site novo que a gente está para lançar aí e tem um artigo que fala exatamente sobre isso que eu escrevi. Gente, é só pensar um pouco. Seu músculo não está vendo o que você está executando. Ele não sabe se a anilha que você está empurrando, se ela é verde, se ela é azul, se ela é vermelha, se ela é transparente. O seu corpo, o seu músculo, o teu conjunto muscular, ele não vê se você está fazendo uma rosca direta com um dumbbell novo ou com um amarrado ali de leitinho, sabe? Aquelas latinhas de leitinho cheio de cimento. O músculo ele quer o quê? Ele quer ser contraído de uma maneira, número um, de amplitude muito boa. Então a amplitude articular é o primeiro ponto de sobrecarga que a gente tem que pensar. Número dois, por quanto tempo que ele vai ficar em ação? Número 3, que tipo de ênfase contrátil nós vamos estabelecer ali, se é uma contração excêntrica, concêntrica ou isométrica. Eu sempre trato das três porque são as mais usadas dentro do treinamento físico. A isocinética já é uma coisa muito mais para teste, então a gente praticamente não usa, tá? E por último, por quanto tempo de repouso que você vai estabelecer de parada para atuação muscular para a retomada dele? Por que eu estou falando tudo isso? Porque durante muitos e muitos e muitos meses e muitos anos e muitas décadas, algumas pessoas insistiram em dizer que é impossível gerar hipertrofia só com o peso do corpo. Interessante, bastou que as academias ficassem impossibilitadas de serem utilizadas e essas mesmas pessoas agora elas entram nas redes sociais dizendo que sim, é impossível. É muito provável, aliás, você ter hipertrofia apenas com o peso do corpo. Então há um discurso contraditório. Eles não estão errados, é puramente possível, gente. Eu sempre falei isso para vocês. Eu me sinto extremamente confortável para falar isso para vocês, principalmente os mais antigos que já estão conosco, que já experimentaram isso na prática. Né? A gente trabalha muito essas ideias de peso do corpo, de padrão motor, nada de máquina. E as pessoas que estão aqui, na sua maioria, já se aproveitaram e continuam se aproveitando disso. Por quê, gente? Porque o corpo humano não depende de máquina. Porque o corpo humano não depende de nenhuma estrutura do qual você precisa transferir força para ela devolver para você. Todas as alavancas que você precisa para gerar torque, para gerar produção de força, para gerar calor e energia, estão prontas. Está aí, por exemplo, aí saudando quem está nos acompanhando, o Peter, a Juju, o Ricardo, o Adler, a Ani, a Dani, a Joyce, todos os alunos nossos aí, a Flavinha, o Eduardo e o do Tigre e o Homer, que foram meus super amigos aí de faculdade, continuam sendo, graças a Deus, né? E o Leozinho, a Soninha, um abraço. Então, gente, eu fiquei realmente perplexo. O Mauro está perplexo, porque para mim não faz o menor sentido agora, né? Agora as pessoas elas vão entrar e não, agora, olha só, dá sim, o peso do corpo funciona. Não, mas agora, ele sempre funcionou, gente. Volto a dizer, uma vez que você faz um controle de
volume e intensidade, em cima de sistemas de alavancas, entendimento biomecânico do que está acontecendo com o teu aluno, com o teu cliente, o que essa pessoa espera, se ela quer hipertrofia, se ela quer emagrecimento. Bacana isso também, eu ia falar isso agora. Agora, do nada, você não precisa mais de esteira para emagrecer. Vocês perceberam isso? Coisa que o Mauro fala há pelo menos aí uns 7, 8 anos, né? E que muitas vezes o Mauro era tido como louco. Não, precisa ter... Cadê as bicicletas e as esteiras desse lugar? Porque se não tiver isso, eu não vou emagrecer, eu não vou hipertrofiar. Que interessante. Agora nas lives que a gente observa aí, você vê treinos de, entre aspas, 15 minutos, né? Pula sobre a mesa, entra debaixo do cano, sei lá, faz um monte de coisa. Não, agora o peso do corpo funciona. Agora funciona. Então, gente, não é que agora funciona, sempre funcionou. A verdade é que aquela coisa do ditado, né? Bastou que a água batesse um pouquinho mais acima para a galera entender outras possibilidades de trabalho. Isso é importante. Eu só estou pontuando isso para vocês porque eu achei muito interessante. As mesmas pessoas que diziam que esse tipo de trabalho não funcionava são as mesmas pessoas que agora estão dizendo aí e publicando vídeos e mais vídeos e fazendo treinamento isso e aquilo e tal. Tá bom, funciona, sempre funcionou, gente. Não há a mínima necessidade de você trabalhar em cima de máquinas. Eu sempre falo isso para vocês. Supino, que máquina que você usa? Nenhuma. Press, ou empurrar para cima da cabeça, que máquina que você usa? Nenhuma. Agachamento, que máquina que você usa? Nenhuma. Levantamento terra? Nenhuma. Todos os auxiliares de agachamento, todos os auxiliares de levantamento terra, todos os auxiliares de movimentos de empurrar para cima da cabeça, do press, nenhum. Você não usa em nenhum desses movimentos obrigatoriamente uma máquina. Portanto, senhores, não faz o menor sentido que nós compremos máquinas, porque a gente engessa o ser humano. Quando a máquina engessa o padrão motor humano, você tende a ter perda. Não é à toa, pergunte para um amigo que está aí do lado, você mesmo que já treinou. O que é mais fácil fazer, gente? Uma barra fixa ou um pulley na frente? Aquela puxada da barra na frente? Simples assim, cadeia cinética fechada. Aí a gente está falando um pouco de estrutura, de nomenclatura, na verdade, biomecânica. Então, eu estou bem tranquilo para falar para vocês que sim, esses vídeos que que o pessoal tem utilizado aí, ele funciona. Só que é interessante, porque a gente sempre falou isso, a gente sempre bateu nessa tecla. E muitas vezes até mesmo chamado de louco. Você fala, Mauro, você está desabafando, você está meio triste. Não, é só uma constatação. Isso é importante para a gente realmente ver como que o senso das pessoas ele vai se modificando de acordo com a conveniência, de acordo com a circunstância. Nada nos garante que, por exemplo, esses mesmos vídeos das mesmas pessoas que estão fazendo isso agora, daqui 1, 2, 3 meses, a gente não sabe quanto isso vai durar, agora não funciona mais, aquilo ali é um plano B, agora você vai ter que voltar de novo para suas máquinas. Meu ponto de vista, tá? Toda crise ela gera transformação, toda crise ela gera um ponto de inflexão. O que eu vejo em relação a treinamento físico hoje? À medida que isso está acontecendo, à medida que as alternativas elas vão se mostrando para as pessoas em relação à não utilização das máquinas, a tendência da aceleração desse tipo de mercado no Brasil é aumentar demais, é uma aceleração ainda mais producente, uma curva muito mais acentuada. Quem trabalha comigo, quem treina comigo, sabe que eu falo isso há muito tempo. As academias americanas, as academias europeias, na sua grande maioria já migraram para o sistema que nós trabalhamos há muito tempo. Há muito tempo, não é pouco tempo não. Então, assim, essa constatação e esse tipo de situação ele só veio corroborar com tudo aquilo de mudança, não só de comportamento, mas uma mudança do que as pessoas esperam enquanto exercício para com o mercado brasileiro, tá certo? Deixa eu dar uma lida aqui rápida. É mais ou menos isso, viu, Soninha? Quando a água bate ali, né?
E aí tá o Léo. Depois esse vídeo vai para o YouTube, os comentários não estarão disponíveis. Eu vou colocar os comentários na mão, ali mesmo na nossa descrição. Tá? O treinamento do Invictus é o resultado mais satisfatório. Espero voltar em breve. Ganhei mais de 20 quilos depois que parei. Léozinho, tá de portas abertas. É só ter tranquilidade agora. E a gente logo mais estará junto aí, se Deus quiser, tá certo? Uma outra constatação que a gente faz nesse momento de mudança, de paradigma, de uma conceituação nova. Falando enquanto empreendedor, tá? Falando enquanto profissional da área. Naturalmente há uma ânsia muito grande das pessoas continuarem fazendo seus trabalhos, até porque a gente precisa, de alguma maneira, sustentar as nossas famílias, né? Logicamente, nós temos empregados na Invictus, nós temos as pessoas que nós temos que pagar. É por isso que a gente se propôs a continuar fazendo o quê? Um acompanhamento em cima da sequência de treino das pessoas. A gente não se colocou unicamente para colocar um treino online e as pessoas vão fazendo tudo ao mesmo tempo, não faz o menor sentido. A gente precisa continuar prestando esse serviço. Portanto, o porquê de nós ainda estarmos fazendo o quê? Individualização de treinamento. Aí tem a Marcinha mandando um oi. Eu acho que eu mandei o seu treino também, né, Márcia? Se eu não estou enganado, pelo menos na minha lista aqui está marcado que sim. Caso contrário, você me avisa, tá? Aí tá o Ricardo também que eu mandei. Então a gente continua sendo treinadores, tá? Por que eu estou falando isso? Eventualmente vai acontecer isso aqui, um acompanhamento integral do treinamento da pessoa. A pessoa vai estar treinando e eu vou estar vendo ela o tempo todo. Ela vai gravar o treino dela para mim, a gente vai continuar. A tecnologia ela nos permite isso agora. Presencialmente nós estaremos ali juntos, digamos assim. Por que eu estou falando também, dando essa ênfase? Porque agora todo mundo resolveu soltar treino online. Gente, quem for personal que estiver assistindo isso, pensem bem, isso não vai demorar. Aliás, isso vai demorar um pouco mais de tempo do que a gente está prevendo. Há uns 10, 15 dias atrás entramos numa discussão aqui, porque parecia que uma menina disse assim, não, é só parar uma semana. Gente, o pico da coisa nem chegou ainda. O olho do furacão ainda nem chegou e a gente já está se preparando para uma outra vertente. Então, o personal, o proprietário de academia tem que encontrar alternativas para monetizar o teu negócio. Tem que encontrar alternativas para continuar pagando seus funcionários, as pessoas precisam disso. Tem que encontrar alternativas para fazer a roda continuar girando. Não é fácil, tá? A gente sabe que foi uma coisa totalmente surpresa para nós, né? Volto a dizer, quem não assistiu ontem, quem poderia imaginar da virada de 19 para 2020 que nós, em pleno março aí, praticamente começo do ano, teria essa parada, esse choque tão grande. Mas aí está, a gente não tem muito o que fazer a não ser encontrar alternativas e estratégias. É bem por aí, viu? O Paulo Henrique falando, treino EAD, e eu acho importante que nós tenhamos esse tipo de alternativa, mas o treino EAD, gente, ele não pode ser uma coisa assim, ó. Pega, manda um treino pro cara, boa sorte para você. Você tem que acompanhar o cara, quem está fazendo o treino que a gente está propondo, as adaptações de treino em casa, tem visto que toda hora a gente está lá online disponível para tirar as dúvidas, para mandar vídeo, para ensinar as pessoas a fazerem, para dizer se está certo ou se está errado. Porque senão nada vai adiantar, gente. Senão, sinceramente, eu nem diria para vocês mandarem para mim o que vocês têm em casa para treinar. Simplesmente você pegaria qualquer vídeo que está disponível no Instagram aí agora e você soltaria o rei. Não é por aí. Tá? E aí eu falo tanto para vocês que são clientes, nossos amigos, quanto para os meus amigos profissionais da área de educação física aí, que depende desse trabalho para continuar tocando a vida. Não é uma coisa simples, realmente pegou todo mundo de surpresa, tá bom? Um grande abraço aí para Ellen também, a Soninha pontuando, sem sombra de dúvidas, precisamos ter foco e manter a mente equilibrada. Se a gente não tiver o corpo e a mente saudável, gente,
Já há uma projeção aí de algumas associações psiquiátricas que, saindo desse quadro de coronavírus, que a gente não sabe quando que vai ser, o número de pessoas em depressão vai mais do que quadruplicar. A depressão já era um grande problema o ano passado, nos últimos anos, causa de suicídio, coisas terríveis. Agora vocês imaginem, depois desse período do qual as pessoas vão perder emprego, as pessoas vão ficar sem dinheiro, as pessoas vão ficar muitas vezes totalmente perdidas. Tem gente que vai perder negócio, eu conheço gente que vai perder negócio, né? E como é que você lida com a mente nesse momento? Como é que você consegue fazer com que haja uma saúde mental nesse momento? Então, eu vi ontem uma série de críticas e elogios, ora para o Dória, ora para o Bolsonaro, e gente batendo, e gente concordando. Eu acho que nós não chegamos ainda numa via de acordo comum, porque de fato eu vejo extremos dos dois lados, né? Então, realmente a gente teria que ter alguma estratégia para as pessoas continuarem trabalhando. Como? Sinceramente, não sou eu que vou decidir, gente. Isso daí tem que partir de cima, isso daí tem que partir de pessoas que estão à frente do nosso país, do nosso estado. Agora, que vai ser impossível do Brasil segurar 2, 3 meses de inatividade, vocês não tenham dúvida. Tá? Então nós temos aí alguns exemplos de recessão no mundo, a grande quebra de 29 nos Estados Unidos e todas as quebras que se sucederam através disso, o próprio Brasil com inflação lá em cima no final da década de 80, meados de 90, o nosso vizinho Argentina com quebras terríveis, tentando se equiparar ao dólar, o peso tentando se equiparar ao dólar, a gente vai ver coisas muito próximas disso. Se não tiver medidas realmente, não vou dizer extremistas, mas sensatas. Volto a dizer, não sei o que fazer, gente. Sinceramente, se eu fosse o gestor, eu estaria em pânico agora. Mas a gente precisa pensar em alternativas para a indústria continuar, para o comércio continuar, porque senão a coisa que virá daqui, sei lá, alguns meses, tende a ser muito pior do que esse surto bendito que veio aparecendo aí. Não tenho dúvidas, isolamento gera um encontro consigo mesmo e com o caos nesse cenário. Muita gente procurando para falar. Então, tô aí. O Ricardo, quem está acompanhando aí, o Ricardo é psicanalista e ele trabalha muito com essa questão de mente, né? E vocês não tenham dúvida que as pessoas agora estão entrando em parafuso. Eu dei um exemplo ontem, que para mim foi uma coisa bizarra, porque há quantos anos fazia que eu não tinha uma rotina das 7 às 5 da tarde? E aí quando você para 5 horas, na verdade, é o meu retorno para a academia, né? Às 17, 17h30 eu estou me preparando para voltar para ficar às 10 horas da noite na academia. E aí eu comecei a fazer os treinos online, uma série de outros trabalhos por aqui, e aí eu já não tinha mais o que fazer, eu já não tinha mais 17 horas, 18 horas, eu gravei uma live ontem aqui com vocês, e fechou. Aí eu parei e falei, pô, e agora o que eu faço? Eu fiquei perdido, não sabia, eu perdi o rumo na verdade, né? A gente ainda está se reencontrando nisso. Hoje é quarta-feira, para mim, sinceramente, se dissesse que é domingo, não ia fazer diferença nenhuma, porque você vê como é que os dias estão passando e pelo jeito a grande maioria das pessoas não está dentro das suas atividades profissionais mais. Muito bom. Aí a Natália encontrou o Ricardo. O Ricardo também deu aula para bastante gente, né? E Eliana está aí também. Muito bem-vindos todos vocês, viu, gente? Muito bom. Hoje foi um dia realmente cansativo para mim, porque finalmente a gente conseguiu ter tempo para fazer todas as gravações de todos os exercícios, do que se espera, do que não se espera, para a gente deixar disponível numa biblioteca. E essa biblioteca ela toma muito tempo, não só no sentido de você gravar os exercícios, mas sobretudo de você editar e deixar isso disponível. Já era uma coisa que era para estar em curso, mas graças a Deus, diante dessa situação do qual acaba dando mais tempo para a gente, realmente eu consegui ter tempo para fazer tudo isso. Existem outras coisas que estão em curso, realmente a academia não para, vocês não estão lá, mas a gente está trabalhando muito aqui.
hoje quinta-feira, hoje quarta, amanhã quinta-feira eu já tenho algumas programações de gravação de vídeo. É uma coisa que eu sugiro para vocês. Usem o tempo disponível para alavancar ideias, tá? Organizem o sistema de horário de vocês, é importante. O ócio é importante, mas o ócio não pode tomar conta 24 horas por dia. Então, façam ali um certo organograma, né? Aliás, um cronograma do que você vai fazer dentro do seu dia a dia. Parte da manhã, parte da tarde, toma tempo para treinar, pega um tempo para ler um livro, pega um tempo para colocar as coisas da faculdade em dia, projetos que estavam na gaveta, agora começa a colocar tudo em prática, gente, porque você não pode mais reclamar que está sem tempo. O tempo é a coisa mais democrática e sempre foi a coisa mais democrática para todo mundo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Como essas horas elas são ocupadas, é um grande ponto. Agora, a gente tem mais tempo ainda no sentido de que algumas obrigações, algumas tarefas que nós tínhamos, elas ficaram em segundo plano. Então, a minha dica para vocês é justamente essa: façam um cronograma. É importante você estar ali socializando na rede social, etc. Muito legal, mas tem muita coisa e eu vou dizer para vocês, vai sair mais forte, vai sair fortalecido, vai sair estruturado minimamente aquele que nesse momento de crise se entender, se compreender e trabalhar para sair dela. Porque senão, na hora que falarem assim, ó, acabou o coronavírus, aí você vai se dar conta, caramba, tinha tanta coisa para eu fazer, eu deixei passar, agora eu não consigo mais. Então, gente, peguem esse período, que seja muito frutífero para todos vocês, tá? Contem comigo por aqui, para a gente trocar umas ideias, para debater algumas questões e, sobretudo, para a gente colocar otimismo na vida das pessoas. Chega de abrir, não vou nem citar nome de mídia aqui, tá? Porque dizem que a gente está sendo um complô, não é nada disso. Esqueçam um pouco a mídia, esqueçam um pouco essa ideia de toda hora estar na internet para ver quantos mortos. Gente, vai morrer gente, não tem como não morrer. Vai ter muito mais infectado, eu falava isso ontem. O número de infectados, eu estou até desatualizado. Falar a verdade para vocês, eu nem abri a internet hoje, viu, gente? Eu nem sei como é que tá. Mas nós tínhamos aí ontem, nesse mesmo horário, 2.200 pessoas infectadas. Isso é subestimado, gente. Não tem como você dizer, não, tem 2.200 infectados no Brasil. Primeiro, nem todo mundo fez o teste, tá? Segundo, nem todo mundo apresenta sintoma. Terceiro, se a gente fosse levar em consideração o número de testes em tempo real, parem para fazer a conta, quantos milhões de brasileiros somos? 210 milhões? É só você fazer uma conta estatística. Não sei se vocês viram aquele vídeo do Roberto Justus, eu tenho ele, já me mandaram, acredito que a maioria de vocês também viu. Não se trata de defender o ponto de vista dele, mas ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala, gente, a gente está trabalhando com estatística, número de pessoas, né? Então, você pega aí um montante de pessoas, de viventes aí no nosso planeta, e aqueles que foram acometidos, ele dá lá um percentual de 0,000. Não quer dizer que não é grave, mas quer dizer também que a gente tem que encontrar estratégias alternativas para de alguma maneira a gente continuar trabalhando, porque senão todo mundo vai sair prejudicado de um jeito ou de outro. O ponto mais triste é que sempre o trabalhador, sempre o de baixa renda, ele tende a sofrer mais, né? E isso é muito ruim, gente, muito ruim, porque a gente vê o nosso país parece que não anda, né? Quando ele parece que vai dar uma respirada, sabe aquele cara que tá afogado, aquele cara que está tentando colocar o nariz para fora da água para tomar um ar, aí vem uma bomba dessa. Tudo isso é muito ruim. Eu tenho muitos amigos aí comerciantes, amigos industriários, e todos eles estão, obviamente, extremamente assustados porque a máquina parou, simplesmente parou, tá? Recebendo aí meu parceiro que tô sempre colocando os vídeos dele também, o Gabriel Hong Kong, todo mundo sabe aí que é meu amigo particular, está agora na gestão pública da nossa cidade, está fazendo um trabalho juntamente com o prefeito Kiko aí muito bem dentro dos recados, das ações tomadas, sempre de acordo com o que propõe o governo do estado. Então, parabéns aí, vamos continuar aí. Já te falei, irmão, sempre que precisar é só me chamar, tá bom? A Dulcinea, há quanto tempo, hein? E aí está o Leozinho.
Bom, casos oficiais no Brasil hoje, 2.433 casos oficiais. Eu vi uma projeção que para os próximos 15 dias nós teremos um boom, né, uma grande explosão. Mas também penso que, continuando com essas medidas de restrição de pessoas, de aglomerações, continuando essa restrição, certo ou errado, cada um tem o seu ponto de vista, em relação às escolas, em relação ao próprio comércio, eu penso que isso deva diminuir. Gente, quanto antes diminuir, para a gente, muito melhor. Tudo vai voltar à rotina como deveria ser, tá? Um abraço também para a Kelly, acabei de falar com ela sobre o seu treino, não é isso, Kelly? A indústria está parando, já encontra dificuldades para trabalhar na empresa. É um geral, né, Léo? Infelizmente a gente pegou um bonde maluco aí, um bonde sem freio, a verdade é essa. Eu tento sempre pesar de todos os lados, né? Parece que agora há uma dicotomia muito grande entre o que fala o governador de estado, o que fala o governador geral, digamos assim, o presidente do Brasil. É dicotômico, né? Hoje eu vi que o Ronaldo Caiado, por exemplo, disse que absolutamente ele vai na contramão do que o Bolsonaro disser. Gente, eu não sei até que ponto isso é bom, é construtivo para o Brasil. Penso que a gente não está sabendo lidar com essa gestão de crise no geral, como país, tá? As pessoas estão extremamente egoístas. Semana passada fomos fazer compra, tinha cara lá levando quantos fardos de papel higiênico para casa? 10. Os caras estavam levando 10 fardos de papel higiênico para casa, levando tudo que tinha de álcool em gel, sendo que o cara esquece que se ele tiver que pegar o bendito do vírus, vai vir de outra pessoa. E se a outra pessoa não tiver o bendito do álcool em gel, vai transmitir para ele. Então é o momento da gente parar mesmo para dar uma refletida. É uma mudança. Vamos lá. O presidente da Associação de Infectologia acabou de falar que chegaram dados de Atlanta, nos Estados Unidos. Muitos casos entre 20 e 50 anos internados estão estudando a mudança do vírus. É importante a gente perceber o que vem acontecendo tanto na Ásia quanto na América. Ó, com uma aguinha da boa. É importante a gente entender o que os institutos de infectologia colocam para nós, tá? E qual que vai ser a vertente a ser tomada, qual que vai ser o caminho a ser tomado a partir de algumas questões que a gente passa a tomar conhecimento. Agora, uma coisa a gente não pode nunca deixar de fazer e de alertar. Se as pessoas continuarem no desespero que estão, nada vai se resolver. Se as pessoas continuarem no egoísmo que estão, nada vai se resolver. Se as pessoas continuarem achando que tudo é para elas e eu não preciso partilhar nada com ninguém, nada vai se resolver, tá? A gente está falando de um coronavírus, está falando de uma cepa do coronavírus ocasionado pelo SARS-CoV-2, nomeada Covid-19. Um monte de vídeos aí mostrando como é que ela atua, não tem nada a ver com gripe. Ela tem uma ação extremamente aguda nas vias respiratórias, tá? E algumas pessoas elas tendem a ser mais suscetíveis, outras não. Mais um ponto falho do nosso governo a longo prazo, não estou falando do governo vigente, tampouco do governo que saiu há 4, 6, 7 anos atrás, tá? Eu estou falando na totalidade, como falta para o Brasil uma gestão de qualidade, como falta para o Brasil se precaver em algumas situações, como falta para o Brasil planejamento. O nosso país sempre esteve ao Deus dará. A verdade é essa e doa quem doer. O Brasil nunca teve um plano. Eu fico me perguntando se o Brasil tivesse passado algum tipo de tsunami, ogiva nuclear, um Chernobyl da vida, ou qualquer tipo de guerra. Se esse país, se essa nação estaria de pé ainda. Então a gente tem que ter esse senso crítico de entender que o nosso país realmente ele nunca conseguiu ter uma linha mestra e nós vamos seguir aqui para daqui 10, 15 anos a gente conseguir fazer
uma estruturação hospitalar que, se porventura acontecer uma guerra e nós tenhamos que entrar nela, nunca se sabe, gente. Você colocaria a sua mão no fogo? Se eu dissesse para você em dezembro do ano passado, olha, é o seguinte, vamos se preparar, guarda esse dinheiro que você tem aí, porque em março tá para chegar um vírus aí. Iam chamar a gente de Nostradamus, os cavaleiros do Apocalipse. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Tem que se planejar, tem que se estruturar, e o Brasil está às mínguas, a verdade é essa. Nenhum governo olhou a longo prazo e nem vai olhar. Se a gente não cobrar mesmo, o pessoal não está nem aí, gente. A gente não tem plano para nada. Você vendo ali agora o governo do estado fazendo o que dá, hospitais de campanha, etc e tal, eu acho correto, porque você não tem hospital mesmo. Então você vai colocar as pessoas aonde, né? Despreparo. Puro despreparo. Não vou dizer incompetência, porque competência as pessoas têm. É despreparo, não se prepararam para aquilo. Não botaram fé que aquilo poderia acontecer. E agora está acontecendo. Aí é aquela coisa, deveria ter se preparado antes. Se nações de grande porte, Estados Unidos, Europa, a própria Alemanha, não vou nem falar da Itália, tá? A Itália é um caso à parte, gente. A Lombardia, que é o local mais afetado pelo coronavírus, muitos aqui de vocês conhecem. São Caetano é a cidade mais idosa do ABC, ficando em segundo lugar a nossa cidade de Santo André. São Caetano tem muito idoso, a Lombardia tem muito idoso. As pessoas que morreram na sua totalidade na Itália, grande parte era da Lombardia. E não é toda a Itália que está infectada, assim como é no Brasil. Não é todo o Brasil que está tendo esse surto. São Paulo, Rio de Janeiro, eles são os grandes centros, mas você tem, por exemplo, alguns casos bem escassos lá no Nordeste e no Norte do país. Então não são todos os lugares. Eu pergunto para vocês, se houvesse uma solução de empresas dos polos tecnológicos, dos polos petroquímicos, dos polos industriais, distribuídos no Brasil inteiro, não seria bom para todo mundo? Por que sempre tem que colocar São Paulo, o Grande Sudeste, aí como o grande polo, o grande centro do país? Para mim não faz o menor sentido, gente, ter um país desse tamanho e não distribuir. O pessoal fala de distribuição de renda. Para haver distribuição de renda tem que haver distribuição de trabalho. As zonas de trabalho em São Paulo elas são muito maiores. Não dá. Como é que você vem me dizer que não dá para fazer uma distribuição de setores de emprego no Brasil inteiro? É claro que dá, gente, mas falta o quê? Vontade, planejamento, preparação. Muito bem. Tomara que toda essa crise faça que as pessoas esqueçam as diferenças e se unam como uma nação. Estamos precisando disso, irmão. No carnaval avisaram sobre o coronavírus e as pessoas não ligaram. Então, essa é a minha crítica para com os governos, tá? Que agora parece que você falando de um, você naturalmente está criticando o outro, tá? Esqueçam o Bolsonaro e Dória, pelo amor de Deus. Se fosse realmente uma coisa de preparação, teve uma declaração do Davi Wipe, que foi diagnosticado com coronavírus essa semana. O Davi Wipe falou, se eu não estou enganado, no sábado, que o Brasil e o setor de infectologia já estava se preparando para a vinda do coronavírus em dezembro. Palavras dele, vocês podem puxar aí, tá? Em dezembro já havia o quê? Uma movimentação por parte dos infectologistas, porque eles sabem como isso funciona. Já havia um alerta que realmente era uma coisa extremamente grave, que era uma coisa que se alastrava de uma maneira muito rápida. E em dezembro do ano passado, eles já sabiam. A pergunta que eu faço para vocês, pura, claríssima, sem enrolação. Por que deixaram o carnaval em sua dimensão territorial acontecer? Ponto final, cara. Então, não tem governante que vai se salvar e não tem governante que vai ser jogado no inferno. Todos erraram, todos, sem exceção. Porque se o governo do estado de São Paulo tinha essa informação, como é que você me libera bloquinho? Como é que você me libera sambódromo? E olha que eu sou um adicto, hein? Eu sou fãzão de samba, quem me conhece sabe disso. Como é que você me libera tudo isso sabendo que dali a um mês o carnaval acabou que dia? 24, 26, 27, depois tem o pós-carnaval, que no Brasil é muito comum, uma semana depois. Primeira semana de março, gente. Nosso primeiro caso de coronavírus no Brasil foi diagnosticado justamente na primeira semana de março. Por que não travaram o carnaval? Incompetência, responsabilidade. Aí tem que se atribuir sim para todos os governadores, porque eles sabiam
que alguma coisa estaria por vir e infelizmente não deu tempo de se fazer, tá? Aí tem gente falando para mim sobre o Japão, como é que o Japão está lidando com isso. Gente, cada nação tem uma estrutura, cada nação tem uma cultura. O brasileiro é muito afetivo, o brasileiro a gente vai se cumprimentar, não basta você pegar na mão do cara, você tem que abraçar, o cara é natural. Você vai abraçar a menina, dar um beijo no rosto, etc e tal, beleza. No Japão, vocês sabem como é que é. Na própria Europa não é assim, tudo muito mais frio, né? Então, a gente tem algumas barreiras em relação à estrutura, em relação à própria educação, e não estou dizendo que o brasileiro é mal educado, tá? Estou dizendo que é uma cultura de educação que nós temos, de cumprimentos, por exemplo. E como é que você vai tirar isso de uma hora para outra para a pessoa? Eu estava na casa da minha avó, na casa dos meus pais no final de semana, e já dentro desse cuidado, fiz a feira para eles, não deixei sair de casa, fiz as compras deles lá, eu, a Elaine, meu irmão. Aí beleza. Quando você chega lá e fala assim, vó, a senhora não pode me dar um beijo, hein? Ah, tá bom, filho, vem cá, pum, dá um beijinho. Eles não entendem. E na cabeça deles está tudo normal. E a minha avó, com a graça de Deus, vai estar com seus 85 anos. Então você vai falando para ela, já começou a ter uns probleminhas com Alzheimer. Você fala uma coisa para ela agora, falou, vó, não pode dar um beijo no neto, não pode abraçar fulano de... Ah, tá bom, ela vem e abraça. Não adianta. Então é uma cultura que a gente enraizou e tirar isso é muito complicado, tá? Cabe a nós algumas atitudes, as atitudes que a própria Prefeitura de Ribeirão Pires está pedindo para nós, em relação às aglomerações. Eu achei sensacional isso, não tem que ter mesmo. As pessoas falaram, não vai ter mais aula. Tá bom, não vai ter mais aula. Aí você via as pessoas tomando cerveja lá na Vila do Doce. Pô, qual sentido faz? Não, o governo do estado cortou as aulas. Tá bom, cortou as aulas e aí você vai ver, tá todo mundo fumando narguile. Pô, não importa se é a cerveja ou o narguile, o ponto é aglomeração. Não é para ter aglomeração, ponto final. Aí isso eu acho que vai a longo prazo nos ajudar muito em resposta a esse combate. E ficar muito atento ao que tanto o governo federal quanto o governo estadual vão propor aí nos próximos dias. Volto a dizer, não se assustem, os próximos 10 a 15 dias nós teremos uma grande projeção, essa curva ela vai dar um grande salto, já é esperado, tá? Isso é estatística, então não se alarmem com isso, é para acontecer e a partir daí a gente vai dançando conforme a música, digamos assim, mas sempre com muita responsabilidade, pensando no próximo, podendo ajudar o próximo, muito importante, tá? Então contem com esse jovem por aqui, não só nesse apoio que a gente dá em relação ao treinamento físico, mas sobretudo nesse momento difícil, de grande teste, de grande provação que o nosso país passa, tá certo? Deixo aqui o meu abraço a todos, o meu desejo sempre de concordância, o meu desejo sempre de compaixão, para que a gente possa sair melhor do que a gente entrou, tá certo? Um grande abraço a todos e amanhã tem mais. Eu mudei praticamente os horários da live, eu fazia ela toda quarta-feira às 9 da noite, mas agora cabe muito mais que nós façamos agora entre 6 e 7 horas da noite, todos os dias. Venho trazendo novidades para vocês e deixando vocês a par. É sempre bom a gente dialogar e trocar ideia sobre tudo o que está acontecendo, tá bom? Precisando é só me chamar, estamos aí em todos os canais, Instagram, Facebook, no Telegram, lá no nosso grupo da galera da Invictus, e vamos subir isso também para o YouTube, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem na paz, tchau!